Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Bom dia meninas. Bom dia, Thalita. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, bora rezar, meu povo. Tudo certo? Então tá, então bora rezar, bora começar a nossa live hoje. Mais um dia que a gente vai rezar a nossa quaresma, rezar pelos nossos filhos, rezar pelas nossas intenções. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, pelo chamado à vida. Obrigada, Senhor, pelo chamado à oração. Por nós te conhecermos, Senhor, porque tu se revela a nós, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, teu socorro, tua força, Senhor, que tem nos sustentado. Muito obrigada, Senhor, nós somos gratas pela vida que nós temos, pelo que nós temos vivido, Senhor, nas circunstâncias que nós estamos. Nós te damos graças, Senhor, nós bendizemos o teu nome, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós glorificamos o teu nome, bendito seja o teu nome para sempre. Tu és digno do louvor, tu és digno da adoração, Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Em todas as circunstâncias, nós queremos dar graças, Senhor. Nós pedimos o teu preciosíssimo sangue sobre nós nessa manhã. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Cobre cada uma de nós, o nosso corpo, a nossa mente, Senhor, nossas emoções, nossos pensamentos. Cobre, Senhor, nossos maridos, nossos casamentos, nossos relacionamentos com teu sangue. Cobre com teu sangue, Senhor, nossos preciosos filhos, Senhor. Toda a nossa família, Senhor. Você pode ir dizendo o nome de cada pessoa que você está rezando essa quaresma, as pessoas que têm o nome nas nossas listas de intenções, nós colocamos agora tudo e todos debaixo do teu preciosíssimo sangue, Senhor. Pedimos a proteção do teu sangue precioso. Pedimos também o teu sangue, Senhor, sobre as nossas casas, sobre todos os ambientes das nossas casas, Senhor. Clamamos o teu sangue precioso sobre os nossos carros e todos os meios de transporte, Senhor. Os caminhões, ônibus, motos, bicicletas, Senhor. Todos os meios de transporte que nós e nossos amados vão usar no dia de hoje. Pedimos o livramento de acidentes, o livramento de todos os males físicos e espirituais. Pedimos que o teu sangue seja cobertura e proteção, Senhor, sobre todas as estradas e ruas que nós vamos andar. Que tu nos livres de todos os males, de todos os perigos, das doenças, das tentações, das ciladas do inimigo. Pedimos o teu sangue precioso, Senhor, cobrindo os nossos casamentos, Senhor, livrando os nossos casamentos do adultério, Senhor, livrando de terceiros, de pessoas que vêm para causar confusão, Senhor, nos nossos casamentos. Afasta, Senhor, amantes, afasta más amizades, más influências, Senhor. Coloca o teu sangue, Senhor, entre os nossos maridos e essas pessoas, Senhor, afastando entre nossos filhos, Senhor, e más amizades, más influências, afastando essas pessoas, Senhor. Nós pedimos toda a proteção, Senhor, e o livramento do teu preciosíssimo sangue. Pedimos o teu sangue, Senhor, sobre tudo e todos, sobre o nosso local de trabalho, Senhor, os ambientes de trabalho, ferramentas de trabalho, também livrando de todos os males e perigos, Senhor, dos enganos, de golpes, Senhor, de pessoas mal intencionadas. Pedimos também, Senhor, sobre as escolas e creches dos nossos filhos. Cobre todos os ambientes com teu sangue, Senhor, livrando de todos os males e perigos. Nós colocamos toda a nossa vida, Senhor, todas as nossas realidades de convivência, os lugares onde nós e nossos familiares vão estar no dia de hoje, debaixo do teu preciosíssimo sangue. E pedimos, Senhor, o livramento, pedimos a tua graça, Senhor, a tua proteção. Pedimos ao Espírito Santo também que venha nos conduzir. Vem, Espírito Santo, conduzir a nossa oração. Vem, Espírito Santo, conduzir
a nossa meditação. Vem Espírito Santo conduzir o nosso dia, vem Espírito Santo conduzir os nossos pensamentos, vem Espírito Santo conduzir os nossos sentimentos, vem Espírito Santo conduzir as nossas reações diante das situações que vão acontecer no dia de hoje. Vem Espírito Santo nos inspirar bons pensamentos, boas atitudes. Vem Espírito Santo nos ajudar, nos conduzir. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem sobre nós, vem nos conduzir a boas decisões, a tomadas de decisões. Vem Espírito Santo. Nós pedimos a Virgem Maria, pedimos a São Miguel Arcanjo, que venham em nosso socorro, que recebam nesse momento a nossa oração, todas as nossas intenções. Nós pedimos o socorro do céu, colocamos todas as nossas intenções, todas as situações que nós temos vivido, tudo aquilo que nós temos passado nesses dias, como nós estamos hoje, as pessoas que estão nas nossas intenções, como elas estão hoje, nós colocamos tudo nas mãos da Virgem Maria e de São Miguel e clamamos a São Miguel, a Virgem Maria, que desçam ao combate em nosso favor. Entregamos todas as nossas intenções particulares, as nossas listas de intenções, todos os casamentos, os casais separados, os casamentos em crise, os casais com dificuldades. Pedimos a restauração dos matrimônios, a restauração da intimidade, do diálogo, da amizade, da cumplicidade, do desejo, dos laços conjugais. Nós clamamos a São Miguel Arcanjo que venha afastar todas as pessoas mal intencionadas, todas as pessoas que têm atrapalhado nos nossos casamentos. Nós pedimos que São Miguel venha afastar, que São Miguel venha em socorro, trazendo libertação de todo egoísmo, do pecado, da mentira, das tentações, dos maus pensamentos. Dentro dos nossos matrimônios, nós pedimos que São Miguel venha em nosso socorro, venha em socorro, retirando toda a discórdia, toda a briga, todo o desentendimento. Nós clamamos o socorro de São Miguel Arcanjo, para que nós possamos voltar a admirar um ao outro, a ter planos, a ter sonhos juntos. Nós clamamos essa graça para os nossos matrimônios. Pedimos a São Miguel Arcanjo também pelos nossos filhos, que é a nossa intenção principal dessa semana, que São Miguel venha em socorro de todas as realidades dos nossos filhos, desde os filhos que ainda estão na barriga, que ainda estão no ventre, até aqueles filhos que já têm filhos. Nós pedimos o socorro, a graça do céu sobre os nossos filhos, em especial pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens. Nós clamamos toda a libertação, todo o socorro que eles precisam, a proteção espiritual. Clamamos por todos os enfermos no corpo, todos os enfermos na mente. Nós pedimos o socorro de São Miguel Arcanjo, trazendo a cura, a libertação da depressão, da ansiedade, de todas as enfermidades físicas, as enfermidades psíquicas, espirituais. Entregamos aqui também todos os cuidadores de enfermos, clamando a São Miguel que venha prestar socorro, que venha prestar auxílio. Pedimos a cura também daquelas doenças, das situações que os diagnósticos não são bons, não são positivos. Nós clamamos a cura, a graça do céu. Pedimos também a São Miguel Arcanjo, entregamos as finanças, o emprego, o trabalho de cada um, a vida profissional, tudo que cada um necessita nessa área, os desempregados, os endividados, os que precisam de uma intervenção de Deus na vida profissional. Nós clamamos a São Miguel Arcanjo que venha em socorro e pedimos de uma maneira muito especial por toda essa nossa lista de casais que desejam engravidar, de casais que desejam ter filhos, já agradecendo a Deus por aqueles que já têm seu resultado positivo, louvando a Deus por essas vidas que já estão no ventre de suas mães, que já alcançaram essa graça nessa quaresma, e pedindo que o Senhor conceda ainda a muitas outras mulheres essa graça. E antes da gente rezar a nossa quaresma aqui, as orações da quaresma, eu quero lembrar vocês
lá de Daniel 3, no versículo 46, quando a gente tem na Ave Maria, aqui na minha Bíblia tem o seguinte título: Convite ao Louvor, que é quando os 3 jovens, né, são lançados dentro da fornalha. Eles são lançados lá dentro por fidelidade a Deus, né, porque eles não se curvaram diante da estátua do rei, né. Então, o rei, cheio de fúria, porque eles são fiéis a Deus, né, lança eles. O rei se sente humilhado, né, porque eles não se prostraram diante da estátua que ele tinha erigido. Então, esses 3 jovens são lançados dentro de uma fornalha que está 7 vezes mais ardente, né, que está com um fogo lá dentro. E diz assim: enquanto isso, os homens do rei que os haviam jogado lá não cessavam de alimentar a fornalha com nafta, estopa, resina e lenha seca. Então as chamas, subindo a 49 côvados acima da fornalha, ultrapassaram a grade e queimaram os caldeus que se achavam perto. Mas o anjo do Senhor havia descido com Azarias e seus companheiros à fornalha e afastava o fogo. Fez do centro da fogueira como um lugar onde soprasse uma brisa matinal. O fogo nem mesmo os tocava, nem lhes fazia mal algum, nem lhes causava a menor dor. Então os 3 jovens elevaram suas vozes em uníssono para louvar, glorificar e bendizer a Deus dentro da fornalha, neste cântico. E a gente tem aquele cântico de louvor, né, em Daniel 3, do versículo 52 ao versículo 90, que é um cântico lindo de louvor e de adoração a Deus, né. E aí, quando a gente estava começando aqui a rezar, eu lembrei desse trecho, né, que a gente tem aqui um exemplo do que a gente faz quando a gente está dentro da fornalha, né, dentro da dificuldade. E não de qualquer dificuldade, mas dentro de uma dificuldade que continua a crescer, né? Porque aqui diz assim: enquanto isso, os homens do rei que eles haviam jogado lá dentro da fornalha não cessavam de alimentar a fornalha, né? Ela estava crescendo, ela estava em crescimento, ela estava sendo aquecida cada vez mais. Mas aqueles jovens que lá dentro estavam em oração, em louvor, no espírito de louvor a Deus, de oração, de adoração a Deus, de declarar que Deus era maior, que eles não se prostrariam, que eles não se dobrariam diante da realidade, da circunstância que estava, né, apresentada para eles, que o rei lhes apresentava, que eles preferiam a morte do que ser infiéis. E aí, nessa fidelidade deles, nesse espírito de oração e de louvor, o que Deus faz? Deus manda para dentro da fornalha um anjo que afasta o calor das chamas. Isso aqui é muito fantástico para nós, gurias, porque olha só, mas o anjo do Senhor havia descido e afastava o fogo, fez do centro da fornalha como um lugar onde soprasse uma brisa matinal. Olha como são as coisas, né? Se a gente ler outros trechos da Sagrada Escritura, a gente vai ver, e ali em Sabedoria tem alguns capítulos que fala sobre quando o povo de Deus andava no deserto, e lá fala assim que Deus mudava a natureza, que a natureza mudava a sua forma para abençoar os filhos de Deus. E aqui mais uma vez a gente está vendo isso, né? Que Deus, ele é tão poderoso, né, para dentro de uma circunstância de dor, de provação, de dificuldade, de desespero, de não ter saída, né, de morte, ele envia o seu anjo para nos socorrer. Nós nunca estamos sozinhas. E esses jovens louvavam a Deus, né? Levantaram dentro da fornalha um cântico de louvor. Essa é a nossa postura dentro das fornalhas que a gente tá. Não é quando a gente é tirada de dentro da fornalha, mas quando a gente tá dentro da fornalha, quando a gente tá dentro da circunstância de dificuldade, né? Eu sei que eu falo isso muitas vezes. Todas as campanhas de oração eu volto nesse trecho, porque é marcante na minha vida. O que eu partilho com vocês aqui são coisas que são marcantes na minha história, na minha espiritualidade, né, no meu crescimento de oração. E esse texto, ele é muito importante, porque ele nos dá a postura que a gente tem que ter, né? A gente olha para ele e pensa, olha, esse aqui é o tipo de fé que eu preciso ter. O tipo de fé de que quando eu estou dentro da fornalha, quando eu estou dentro da dificuldade, quando eu estou dentro da provação, quando eu estou dentro da dor, quando está muito difícil, o que eu faço? Eu louvo a Deus, eu dou graças. Por quê? Porque eu sei que Deus
é maior do que o que eu estou vivendo, que o poder de Deus é maior, que o amor de Deus é maior, que Deus tem para mim algo para além da fornalha. E que talvez a fornalha, por tão terrível que ela seja, agora ela me seja necessária. Então, louvado seja o nome do Senhor, né? Por mais difícil que sejam as circunstâncias e que a gente não as entenda, né? Às vezes a gente pensa assim, puxa, mas eu fiz tudo certinho. Esses jovens fizeram tudo certinho. E justamente por isso, gente, foram lançados lá dentro. Mas aí a gente olha para isso e pensa, qual é a postura, né? De dentro da fornalha. Não importa como é que a gente foi parar lá dentro. Não importa qual é a postura que a gente tem que ter lá dentro da fornalha. Dentro da dificuldade, dentro da dúvida, dentro do cansaço. Dentro da falta de dinheiro. Do adultério. Do casamento que não vai bem. Das dúvidas de como educar um filho. De tudo isso junto e misturado. Né? Porque as coisas elas não acontecem por etapas, né? Acontece tudo junto, né? É tudo junto. É como se a fornalha da dificuldade, cada coisa que fosse sendo acrescentada ali, a dificuldade no casamento, a dificuldade financeira, a dificuldade naquilo outro, é uma enfermidade, é uma dúvida que a gente tem, é uma outra angústia que aparece, é uma ansiedade que se apresenta, vai tudo colocando lenha seca, nafta, estopa, resina, vai só aumentando a fornalha. Como é que age? Como é que age? Como é que a gente tem que agir? Como é que age o Filho de Deus dentro da fornalha? Com louvor, com adoração. E vou te dar uma dica de oração. Não sei louvar. Não, Jéssica, não sei louvar a Deus. Usa esse texto. Você pode usar esse texto. Todos esses versículos aqui, do versículo, Daniel 3, do 52 ao 90. É um cântico de louvor e de adoração. A gente pode se usar do que aqueles jovens rezaram. E a gente vai louvar a Deus. Muitas vezes, quando a dor... Em vários momentos da minha vida que eu não tinha palavras, que as minhas palavras não bastavam, que eu não sabia como louvar, porque doía demais louvar para mim naquela condição, eu ia para a palavra. Porque a gente louva a Deus por aquilo que Ele é, por quem Ele é. Porque Ele é poderoso, porque Ele é grandioso, porque Ele é fiel. Independente da minha circunstância, Deus não deixa de ser Deus e Ele merece o meu louvor. Ele merece a adoração. E eu sou chamada a adorar e a louvar. E sabe, o louvor, ele produz no nosso coração uma grande libertação do sofrimento, do desespero. É impressionante. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas experiências de muita dor, de muita dificuldade. E eu falo agora, em especial para algumas meninas, né, que me mandaram mensagem que ainda tá muito difícil no casamento, né, que o marido tá com amante, né, que não sabem às vezes como agir, que às vezes tem ali, sabem como é que vão agir, mas não conseguem, né, que a dor ainda é muito grande, que a dúvida ainda paira muito, né, e aí a gente é tão tentada nos nossos pensamentos, as nossas emoções estão tão machucadas. O que a gente pode fazer? Oração de louvor. A oração de louvor, ela acalma o nosso coração, porque ela dá para Deus o lugar de Deus. A gente começa a louvar e a gente começa a ver que Deus, ele é muito maior que o nosso problema. Que Deus, ele é muito poderoso, que ele é misericordioso, que ele é bom, que ele é generoso, que ele tem o nosso destino na mão dele, que ele continua a nos olhar, que ele continua a olhar para nós. E tudo isso vai acalmando o nosso coração, vai acalmando os nossos pensamentos, vai tirando de nós aquela ansiedade, o desespero, sabe? Os medos. A gente vai acalmando muito na oração de louvor. Então, eu vou te dar essa dica de oração. Se eu não consigo louvar com as minhas palavras, eu posso louvar com as palavras que estão aqui na Bíblia, né? Com a palavra de Deus. Então, eu pego... Ai, Jéssica, é tão grande isso aqui, tu reza tão rapidinho. Mas também tu pode dividir em etapas. Eu vou rezar 10 versículos agora, eu vou rezar 10 versículos depois mais tarde, depois vou rezar mais 10. E eu vou ao longo do meu dia, eu deixo essa minha Bíblia aberta em cima da minha bancada, em cima da minha mesa. E eu vou louvando, eu vou bendizendo o nome do Senhor. Vou enchendo a minha casa de louvor e de adoração. Nosso louvor também a Deus, ele provoca libertação, porque o mal não suporta estar... Onde nós estamos louvando, ele não suporta o louvor e a adoração a Deus. Da mesma forma,
como o mal não suporta, né, que a gente reze a Ave Maria, que a gente reze o terço, ele não suporta a oração de louvor. Então, quando a gente tá muito agitada e às vezes atormentada nos nossos pensamentos, assim, sendo muito tentadas nos nossos pensamentos, né, a gente pode louvar a Deus. E a gente vai ver crescer em nós e renovar em nós a nossa fé. Isso também é uma característica da oração de louvor, uma consequência. Além de nos acalmar, de trazer libertação, de acalmar as coisas, parece que dentro da nossa casa, sabe, do ambiente onde a gente tá, a gente sente libertação e uma calmaria. A oração de louvor, ela restaura a nossa fé. A gente vai louvando e a gente vai lembrando de quem Deus é. Porque a oração de louvor é isso. A oração de ação de graças é a gente agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos dá, pela vida que nós temos. Nós rendemos graças, nós agradecemos, né? Agora, a oração de louvor é reconhecer Deus por quem Ele é, por aquilo que Ele é, por quem Ele é, pela força que Ele tem, pelo amor que Ele tem, pela misericórdia que Ele tem, pela justiça, pela verdade, por tudo que Deus é, por quem Deus é, né? Então, isso restaura a nossa fé, levanta a nossa fé, porque às vezes a gente esquece, né? E é na oração de louvor que muitas vezes, gurias, a gente é resgatada. E é na oração de louvor que a gente respira de novo e segue em frente. E é na oração de louvor que o anjo do Senhor vem louvar com a gente. A gente tem pedido a São Miguel Arcanjo que venha em nosso socorro, né? E ele tem vindo, os anjos de Deus têm vindo em nosso auxílio, nosso socorro, que a gente una a nossa dezeninha, a nossa oração do terço, a oração de louvor. Amém? Vamos rezar a nossa quaresma agora. Augusta Rainha do Céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor.
rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, meninas. A palavra de Deus que eu quero partilhar com vocês hoje está em Marcos 5, versículo 21. Marcos 5, 21, diz assim. Gurias, para todas tá sem som? Para todas tá sem som? Tá ok, Letícia? Às vezes, gurias, não é nem a minha, é o celular de vocês, é na internet de vocês. Tá com som? Então vamos embora. Vamos indo, daqui a pouco a coisa se ajeita, tá? Então vamos lá. Marcos 5. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e, à sua vista, lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia comprimindo. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. E aí a gente tem toda a narrativa da cura dessa mulher. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Que eu já falei dela aqui, inclusive nessa quaresma. Eu acho que eu falei algum dia sobre a fé dessa mulher, né? Toda a multidão estava comprimindo Jesus e andando. Jesus está indo para a casa de Jairo. E nesse meio do caminho tem a história dessa mulher, né? Eita, que tá dando umas travadas. Vamos indo lá. E aí essa mulher toca em Jesus, né? E Jesus diz: quem foi que me tocou, né? Lembra que eu falei dessa história? Então toda essa história acontece no meio do caminho, né? Então ela é curada. Jesus para, escuta ela, diz: vai, minha filha, tua fé te salvou, vai curada, ser curada do teu mal. Jesus cura ela, tudo isso, né? Enquanto ele está indo para onde? Para a casa de Jairo. Por quê? Porque a filhinha de Jairo está nas últimas. Jairo se lançou aos pés do Senhor e pediu com insistência, diz a palavra: minha filhinha está nas últimas, vem. Ele vai pedir com pressa, com insistência: vem agora. E aí Jesus está indo com dificuldade, porque uma multidão está comprimindo ele, né? Imagina, devia ser uma balbúrdia de barulho, de pessoas chamando pelo Senhor, tentando tocar nele. Acontece a cura dessa mulher, Jesus para tudo, escuta ela, ela chora, conta a história dela toda, e Jairo tá ali, né? Com certeza com o coração na mão, sabendo que a filha dele precisa rapidamente que Jesus chegue lá. E daí no versículo 35 diz assim: enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando: tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se a Jairo, né, o chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: por que todo esse barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levavam consigo e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava de 12 anos. Eles ficaram assombrados, ordenou-lhes severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Essa palavra é muito linda, já preguei aqui outras vezes, já partilhei outras vezes essa palavra com vocês. Essa palavra é fantástica, porque a gente vê um pai, né, que não vê mais saída para a condição da filha, né, dessa filha adolescente aqui de 12 anos que está enferma, né, e que morre,
né? Ela morre. No Evangelho de São Mateus, se não me engano, Jairo, a narrativa do Evangelho fala que quando Jairo chega, ele diz: minha filha acabou de morrer, né? Então, assim, a gente tem aqui uma situação de morte, né? Uma situação irreversível, né? Que não tinha mais o que ser feito. Mas a gente vê a oração e a insistência de um pai, né? E de uma caminhada até que Jesus consiga chegar onde está essa menina, né? De uma caminhada difícil, né? Com obstáculos para que Jesus chegasse lá. Mas quando Jesus chega lá, Jesus muda uma circunstância que para nós, né? Ela é imutável. Que não tinha como ser mudada, né? Que não tinha o que fazer. Que humanamente a gente falando, né? Naquele tempo ou hoje não tinha o que fosse feito, né? Somente Deus para intervir, né? E Deus intervém. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que escuta a oração de um coração de um pai e de uma mãe, né? Que está angustiado. E eu quero falar ainda de outra passagem rapidamente em Lucas. No capítulo 7, versículo 11, conta outra história parecida com essa. Diz assim: no dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo, a multidão que está sempre com Jesus, né? Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Olha que linda essa palavra aqui. É bem parecido, né? A gente tem aqui a palavra de um pai que vai até Jesus, né? E de uma mãe que já chora um filho morto, que já tá indo enterrar, né? Já tá ali fazendo esse cortejo fúnebre, né? Levando esse filho para enterrar. Mas Jesus surge no meio do caminho. E, gente, quando Jesus surge no meio do caminho, o destino dos nossos filhos pode ser diferente, né? Um destino de morte, um destino de perdição, um destino de erro, um destino de trauma. Ele pode mudar. A nossa oração, a intervenção de Deus na vida dos nossos filhos pode mudar o destino dos nossos filhos. E é por isso que nós oramos, né? Nós oramos. Quando a gente tem os filhos já pequenos, a gente ora por nós, também para que a gente saiba educar, para que a gente saiba fazer as intervenções corretas na educação dos nossos filhos, porque é nosso chamado, porque é nossa responsabilidade, porque será cobrado de nós, diante de Deus. Quando a gente chegar diante de Deus, para estar lá o julgamento da nossa vida, dos nossos atos, como nós educamos os nossos filhos, isso vai estar lá anotado e a gente vai ter que prestar contas a Deus. É por isso que a gente presta atenção, é por isso que a gente partilha sobre isso, é por isso que a gente conversa sobre isso, é por isso que é justo que a gente se angustie com isso, porque é muito importante e a gente precisa estudar. Hoje a gente tem meios de estudar como educar melhor os nossos filhos, como educar os nossos filhos para a fé, como educar os nossos filhos para o céu. É por isso que a gente precisa estar atenta, agir, porque é uma responsabilidade muito grande. E é uma responsabilidade que a gente é chamada a cumprir junto com Jesus. Porque Jesus intervém naquelas situações que a gente não dá conta. Olha só, a gente tem aqui uma menina, né, de 12 anos, e a gente tem um moço que jazem mortos. Já não há mais vida ali, já não havia mais esperança ali. Mas com Jesus na situação, a vida retorna. Ele se põe de volta à vida, né? Com vitalidade ali. Não sei se é nesse trecho do evangelho, né, de Jairo, ou se é no outro, que fala que ela imediatamente se põe a andar. Esse moço acorda e começa a falar, né? Sai da morte e começa a falar, porque a vitalidade retorna. E, gente, eu acho que, não sei se em outros momentos, né, a gente teve uma juventude e adolescentes tão machucados, assim, né,
com ansiedade, com depressão, com tristeza, com se cortar, com suicídio, né? A gente tá vendo uma geração muito perdida, assim, emocionalmente, psiquicamente, né? Muito tentados, né? É um atentado contra a própria vida, assim, né? Contra a vida dos jovens, dos adolescentes, né? Um desinteresse pela vida, né? Um desinteresse de sair de dentro de um quarto, de conviver com as pessoas, né? A gente vê, assim, quase como que uma sentença de morte, assim, né? Sobre a adolescência e a juventude no nosso tempo. E a gente precisa urgentemente trazer Jesus para essa realidade. É preciso que nós, como pais, né? Estejamos atentos e que a gente traga Jesus para a vida dos nossos filhos. Para aquele filho que já está morto, que pra gente a gente olha assim, não tem jeito, a fé tá morta, a esperança, a alegria, a vitalidade desse filho. E para aqueles que a gente precisa educar, ainda que a gente ainda tá educando, a gente vai fazer o que? A gente vai buscar Jesus. E é fácil buscar Jesus? Não é fácil buscar Jesus. Tem muita coisa no caminho, né? A gente vai se distraindo e às vezes a gente até pensa que Jesus está demorando, que Jesus podia vir mais rápido, mas sabe, gurias, Jesus chega na hora. O nosso Deus, ele não se atrasa. Ele não se atrasa. É na hora dele, é na hora da intervenção, na hora do milagre. Deus está presente, Deus vê. Olha só, nessa situação aqui que a gente conta dessa viúva de Naim, ela não chega nem a falar. Jesus vê a dor e o choro dela. E pela dor do coração dela, dor e o choro do coração de uma mãe, o Senhor intervém. Ela nem pede para ele, mas ele vê a dor do coração dela. Olha que coisa mais linda. Quando Jesus cruza no caminho de uma mãe, a nossa oração às vezes é o choro, às vezes é a preocupação, é de não saber mais o que, mas se Jesus está junto, ali vai ter a intervenção. E a gente não pode parar de rezar. O nosso chamado de mãe é rezar sempre. Rezar sempre. Enquanto está debaixo da nossa autoridade, a gente reza, a gente jejua, a gente ama e a gente age. Depois que o filho já cresceu, a gente reza, a gente jejua e a gente ama. Depois que que eles já são adultos, que eles já estão tocando a vida deles, a gente já não pode mais educar, porque já não está debaixo da nossa autoridade, debaixo do nosso sustento. Enquanto estiver, a gente age. E sabe, uma coisa que eu quero dizer para vocês é: não tenham medo de tomar os espaços, sabe? Porque assim, ó, às vezes existe uma timidez no coração das mães hoje, dos pais, existe uma timidez. Existe uma timidez em educar e uma timidez em entrar na intimidade dos filhos. Existe um respeito, que é um respeito humano, que é muito prejudicial para a educação dos nossos filhos, sabe? É um respeitar a privacidade de um filho que não precisa de uma privacidade respeitada. Entendam o que eu vou dizer. Eu já atendi muitas famílias e ouvi pais e ouvi mães, né, que vêm trazer a realidade dos filhos. E aí, quando vem trazer a realidade dos filhos, o que eu percebi, tá? E muitas vezes na conversa a gente vê a mesma coisa. São pais e mães que não entram dentro de um quarto de um filho, que não sabem o que tem dentro do quarto do filho. Principalmente aí eu falo, tá, da adolescência para cima. Não olham o telefone de um filho. Não sabem o que o filho assiste, com quem que o filho conversa, o que o filho conversa, sabe? Não sabe o que tem guardado dentro das gavetas, dentro da mochila do filho. A gente tem que saber, gurias. Para de ter timidez nessa situação. Nesse momento, esse respeito excessivo, ele é prejudicial para os nossos filhos. A gente não tem que respeitar a privacidade de filho. Parece loucura o que eu tô falando, mas entenda. Eu atendi pais e mães que quando iam no quarto do filho achavam horrores, coisas absurdas. Desde pactos de morte, de pactos de suicídio, de objetos de pacto, de coisas escritas em diários absurdas, sabe? De programação de suicídio.
de pacto com outras pessoas ou com entidades demoníacas. Isso tudo desenhado e escrito, pendurado dentro do quarto. Tem mães que não entram mais dentro do quarto dos filhos, que não sabem o que eu tava falando ontem, né? Que a Karen tava falando assim, não sabe o que tem num caderno de um filho. Com quem que o filho conversa, quais são as conversas que o filho tem. A gente não tem que ter medo de entrar dentro do quarto do filho, de revirar o celular do filho. Quem foi que deu o celular? Quem foi que pagou o celular? Quem é que paga a conta da internet? Ah, bonita, é tu? Então o celular é teu. Tu tá cedendo para ele. Enquanto tiver pagando internet, telefone, enquanto é tu que paga a energia elétrica que ele bota o carregador na tomada para carregar, o telefone é teu. Tu tá cedendo, tu deu de presente, mas é teu. É tu que paga. É tu que paga a conta. É tu que paga a conta da internet, do telefone. Então você vai lá e vai pegar e vai olhar assim, vai revirar assim, e vai olhar o quarto. E vai abrir gaveta. E vai rezar dentro do quarto e vai rezar em cima da cama. Sabe essa quaresma de São Miguel? Vai pegar a oração de São Miguel Arcanjo do começo, vai entrar dentro do quarto do filho e vai rezar a oração de São Miguel dentro do quarto do filho. Com a mão na cama do filho. Vai jogar água benta nas coisas do filho. Vai te posicionar em oração. Não tenha medo de educar o teu filho, porque ele já é um adolescente. Leva Jesus para dentro desse lugar. Leva Jesus para dentro do quarto do filho. Leva Jesus para dentro da conversa de vocês. Quantos pais, o filho chega em certa idade e não quer ir na missa, não leva mais. Oh, meu amor, você tá morando na minha... Primeiro assim, gurias, que é certo que os filhos da gente, a gente leva na missa, né? Desde que eles são bebezinhos. Eles vão no colo da gente, eles vão aprendendo a ir na missa, eles vão aprendendo a se portar na missa. Tem que levar na missa, tem que ir na missa. Não tem que ter salinha para botar a criança na hora da missa. A criança tem que saber que missa, ali é o sacrifício, ali é o ponto central da nossa fé, tem que se comportar, eles vão aprendendo. O Isaac, quando era pequenininho, meu Deus do céu, ele era um furacão. E eu segurava ele aqui no braço e vamos lá. E vai aprender a ir na missa. Vai aprender a ir na missa. E não tem conversa. A missa, ela é o quê? Ela é essencial. E ela é incontestável e não tem conversa. Ah, mas não tem conversa. Não se falta missa no domingo. Você dá esse exemplo pro seu filho? Para você, a missa é insubstituível, é o ápice da sua semana. Você vai na missa sempre. Tem que ir e tem que levar o filho. E não tem conversa. E daí eu pergunto para vocês assim, ó. Você não deixa de botar comida na mesa pro filho. Porque o filho tem que comer. Você não deixa de cobrar o filho que o filho tem que tomar banho. Porque o filho tem que tomar banho. Tem que ter higiene. Você não deixa de cobrar o filho porque o filho tem que estudar. Mas daí você não deixa o filho... Não, daí o filho diz que não quer ir na missa, daí tudo bem? A gente é responsável e a gente não tem que ter medo, vergonha. Não tem que ter respeito humano. É a alma do nosso filho que está em jogo. Então a gente entra em quarto sim, a gente revira celular sim, a gente mexe em gaveta sim. A gente quer saber com quem vai, que hora vem. Sim, a gente impõe limite sim. É que hoje em dia não é mais assim, hoje em dia a gente já não tem mais preconceito, hoje em dia as coisas estão diferentes, hoje em dia a juventude está morrendo de tristeza, sem rumo, sem sentido, porque nós estamos perdidos, nós temos que dar sentido para a vida dos nossos filhos, levando eles para Deus, apresentando para além do que eles estão vivendo, conversando com nossos filhos, conhecendo os nossos filhos, tirando tempo para ouvir as bobagezinhas que eles nos falam. As bobagezinhas, para e escuta as bobagezinhas. Porque o dia que ele precisar falar uma coisa grande, ele tem que ter um canal de comunicação aberto. Agora, se a gente tá sempre querendo se livrar dos filhos, desde pequeno, a gente tá sempre querendo botar eles pra longe, bota na frente da televisão, bota com o celular na mão, bota com não sei o que, depois a mãe te escuta, e não para, e não olha, e não conhece o filho, como que, num momento realmente importante, ele vai vir nos procurar? Não vai, porque não tem canal de comunicação. Porque a gente já fechou essa porta há muito tempo. Já é mais difícil. Já é um momento complicado da adolescência para frente. É um momento de rompimento. E aí a gente não tem essa intimidade porque a gente foi jogando o filho para depois, porque a gente reclamou de ser mãe, porque a gente reclamou dos filhos, porque a gente falou mal dos filhos. Gurias, trazer Jesus
até os nossos filhos, é porque a gente conhece Jesus. Só vai buscar Jesus a mãe que conhece Jesus. Só vai buscar Jesus o pai que conhece Jesus. Só vai trazer a ressurreição de volta para a vida dos filhos, sair dessa condição de morte, sair dessa condição de depressão, de tristeza, a mãe e o pai que sabem onde vão buscar. Vamos buscar em Jesus, vamos buscar no Senhor. A gente precisa estar atento à realidade que os nossos filhos estão vivendo. Às vezes a gente é tão egoísta, a gente olha só pra gente que a gente não tá enxergando algumas coisas, né? Que a gente tem que enxergar, que a gente precisa olhar. Entra no quarto dos teus filhos. Assiste o que os teus filhos estão assistindo. Vê o que eles estão vendo. Diminui a quantidade de tela, de uso de tela, de celular, de tablet, de computador, de televisão. Diminui isso, nunca faz bem. Diminui, conversa mais, traz um pouco mais para a vida real. Vai trazendo Jesus de volta pelo teu amor, pela tua escuta. Vai trazendo Jesus de volta. Sabe, não é aquela... Tem coisas que a gente impõe mesmo, né? Mas é que eles têm que ver, sabe, em toda a nossa atitude, que vale a pena, sabe, ser de Jesus. Que a gente não é uma mãe louca, desequilibrada, mas que a gente ama eles. Que a gente é amorosa, que a gente tá mudando o nosso jeito de falar, que a gente tá mudando o nosso jeito de agir, que a gente quer ser mais compreensiva. A gente vai trazendo Jesus de volta por todos esses meios. É claro que a gente explica para os filhos, né? Por que a gente vai na missa? A importância da Santa Missa. Porque a gente ensina os filhos a rezar o terço. A gente ensina um filho a agradecer um alimento. Tudo isso é trazer Jesus. Tudo isso é colocar Deus presente numa vida familiar. Se não tem nada disso, começa devagarinho a trazer de volta. Se você já tinha isso e perdeu, traz de volta de novo, conversa com os filhos, fala da importância da gente ter Jesus na nossa família, da importância da gente ter Jesus na nossa casa. Não são coisas misteriosas, são coisas simples, mas que no fim das contas fazem toda a diferença, porque se nós não ensinarmos os nossos filhos a rezar, se nós não ensinarmos os nossos filhos a agradecer a Deus, se nós não ensinarmos os nossos filhos a ir na missa, se a gente não der o caminho, o mundo vai dar um caminho muito oposto. Muito oposto. Vai apresentar para eles uma realidade completamente oposta e diferente. Nós temos a responsabilidade de levar Jesus até os nossos filhos e de não desanimar diante das situações difíceis. Não desanimar diante das circunstâncias, não desanimar diante da cultura, diante do que é apresentado pela cultura, pela ideologia de gênero. A gente tem que entender o que é e saber conversar com os nossos filhos, saber argumentar com os nossos filhos, saber ensinar dentro de cada idade. E, gente, Deus nos capacita para isso. Deus nos capacita, a gente conhece cada filho, a gente sabe até onde ir com cada filho. Se a gente não sabe, tá na hora de começar a saber. Porque são os nossos filhos. A gente tem que conversar com eles e a gente tem que apresentar um mundo para eles e o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque nada mais é certo e errado. Se a gente não dá para eles o limite do certo e errado, o mundo vai fazer o que com eles? Vai engolir eles. Vai dizer que nada é errado. Vai dizer que nada é errado. E aí a nossa intenção, o nosso alvo de céu está perdido. Nós não podemos dormir. Nós não podemos simplesmente entregar para o mundo os nossos filhos. A gente educa para o céu, a gente educa com intenção. Tem intenção na nossa educação, tem Jesus dentro da nossa casa. E sabe, tem muita coisa na educação que vai ser sim uma imposição e às vezes ir na missa é sim uma imposição. Por quê? Porque eles não querem, porque eles têm preguiça. A gente às vezes tem preguiça, que dirá uma criança, um adolescente não vai ter preguiça. E a gente vai dizer, não, tem que ir sim. Mas é preciso que a gente apresente um Jesus que é um Deus amoroso. E a gente apresenta esse Deus amoroso na nossa maternidade, na forma como a gente lida com eles. Explicando dos limites. Explicando das consequências de ter Deus e de não ter Deus na nossa vida. Ó, a irmã tá falando aqui, né? Quando deixei o filho mais velho não ir na missa porque não queria, o mundo levou para o caminho oposto. Agora já não solto mais as meninas. Se não for a missa, não vai a outros lugares. Ó, tá aí uma mãe
com filhos mais velhos, nos falando. É exatamente isso, gurias. É exatamente isso. Se a gente não ensina, se a gente não obriga às vezes a ir na missa, se a gente não faz, senta aqui sim e vamos rezar. O mundo leva. A gente tem que ensinar qual é o caminho. E, de novo, tá? Muitas vezes a gente vai impor sim. Por quê? Porque é o limite. Vai na missa sim. Ai, Jéssica, mas ele vai emburrado. Não importa. Não faz a lição de casa emburrado? Mas tem que fazer? Vai na missa emburrado, uma hora debaixo. Um dia, a gente já ouviu isso dos nossos pais. E hoje a gente atesta. Um dia, eles vão nos agradecer. Não é assim? O limite não é assim? Um dia a gente agradece? Só que assim, ó. Aí tá o pulo do gato, tá? Não precisa ser sempre obrigado. A gente vai levando Jesus para a vida dos nossos filhos e trazendo com o nosso amor, com a nossa postura. Apresentando o amor de Deus com a nossa postura. De sermos mães mais presentes, atentas, de perguntar como é que foi o dia, de perguntar como é que foi na escola, de ter interesse pela vida desse filho, de mostrar com o nosso silêncio às vezes e com a nossa atenção outras. Às vezes o nosso filho só quer falar e não quer ouvir a nossa opinião. Aí a gente tá ali atenta, só escutando e fazendo olha, nossa. Mas a gente tá ali atento. Às vezes o filho não é muito de falar, mas a gente vai procurar ter alguma coisa para fazer com aquele filho que não é muito de falar, que ele goste. Vamos sentar para ver uma série juntos, vamos sentar para ver um filme juntos, vamos dar uma caminhada juntos. A gente vai inventando coisas. Isso eu tô falando com filhos um pouco mais velhos, né? Da adolescência aí para frente. A gente vai buscando meios, né, de sermos mães, né, com um amor presente, o amor de Deus, e a gente vai trazendo isso, a gente vai pincelando isso nas nossas conversas, a gente vai indicando para o caminho certo. Quando ele vier com uma demanda, meu filho, vamos rezar por isso? Tá com dificuldade numa prova? Vamos rezar uma dezena aqui, meu filho, entregando essa tua prova amanhã? Vamos pedir para Jesus te ajudar, para te entender essa matéria? A gente vai trazendo Jesus devagarinho. A gente vai trazendo Jesus para a realidade desse filho, para as circunstâncias desse filho, para aquilo que ele está vivendo. E quando a gente já tem todas essas portas fechadas, a gente vai fazer o quê? A gente vai rezar e jejuar e trazer Jesus, entra no quarto, vê o que está assistindo e proíbe, tá? Proíbe. Seja uma mãe com autoridade, tá? Se precisar, tira o celular. Se precisar, seu filho tá adoecendo, você tá vendo que a criança, que o adolescente tá se fechando, não tá dormindo direito, não tá comendo direito, não tá, às vezes tá se fechando no mundo interior. Vou dizer uma coisa pra vocês aqui, tá? Vou falar duas coisas pra prestar muita atenção, tá? Não deixem. Agora eu vou pegar nos calos, tá? Duas coisas muito terríveis, muito prejudiciais, tá? A vida dos nossos filhos, muito prejudiciais, tá? TikTok e animes, tá? TikTok e anime, cada um da sua maneira, tá? Traz tudo quanto é porcaria, espiritual e psíquica também, sabe? Existe um adoecimento coletivo na adolescência hoje, e muito tem a ver com várias perdas de valores que a gente teve ao longo desses últimos anos, tá? A gente foi perdendo as referências como pais, a gente não educou às vezes algumas coisas, dentro da escola, né, dentro da cultura, as referências foram se perdendo, e a gente tem um anime, tá? Que tem um monte de valores ali que estão levando os jovens a depressão, a ideação e a tentativa de suicídio, tá? Não são poucos. A criança vai se fechando, você vai vendo no comportamento dela que ela não tá bem. Esteja atento ao comportamento do seu filho. Viu que o filho começa a não tá bem, vai ver o que ele tá assistindo, qual é o conteúdo que ele tá, que tá entrando para dentro da alma dele. O que ele tá vendo, o que ele tá ouvindo. TikTok não é lugar para adolescente, não é lugar para criança. Não é. Se teu filho tem um celular com livre acesso ao TikTok, corta hoje.
tudo quanto é porcaria. Tudo quanto é porcaria, tá? Desde pornografia, satanismo, tá livre ali. Livre de uma maneira muito, muito, muito forte. Esteja atento ao que o teu filho ou tua filha tá vendo. Ah, mas ele sabe que ele pode assistir. Você conhece como é que o algoritmo funciona no TikTok? Não conheço. Então, escuta o que eu tô te dizendo. Não tem como prever o que vai aparecer pra ele. Não tem como desver depois que viu. Não tem como desver depois que viu. E depois que viu, o tentador fica falando que é pra ver de novo. Vocês têm noção a quantidade de crianças viciadas em pornografia? Porque tem um telefone, porque tem um tablet na mão? Talvez vocês não tenham noção. Talvez vocês não tenham noção que seu filho tem acesso livre à pornografia na palma da mão. Esteja atenta. Esteja atenta, vai vasculhar o telefone do filho. Tem TikTok? Elimina isso hoje. Conversa. Meu filho, minha filha, é pro teu bem. Tem tudo isso aqui que faz mal. A mãe não quer mais e a mãe não vai mais deixar. E acabou. Ah, mas ele vai chorar que chora, vai chorar uma semana e depois vai passar. Ah, mas ele vai ver lá na escola dos outros. Bom, aí você vai educando, mas você não vai pagar, tá? E permitir. Ah, mas ele vai ficar alienado porque ele não vai saber. Gente, a gente se preocupa tanto com esse mundo. A nossa educação é para além deste mundo. É para além. Corta esta porcaria. Você vai deixar o seu filho tomar veneno porque todo mundo na escola tá tomando veneno? Você vai deixar? Você vai deixar seu filho comer merda porque todo mundo na escola tá comendo merda? Não vai. E você vai prevenir, você vai conversar com seu filho, você vai dizer por que não pode. Seja esperta, seja inteligente, estuda as coisas. Para você ter argumentação para falar. Essa geração não é uma geração que a gente simplesmente diz assim, ó, quando era a minha geração, a minha mãe dizia assim, ó, não pode. Eu dizia, por quê? Por que não? Porque não pode. E eu dizia, amém, tudo bem, então não pode, porque não pode. Essa geração agora, não é porque não. Essa geração agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar os motivos. A gente tem que explicar. Ah, Jéssica, mas eu não sei, então estuda, meu amor. Estuda, porque eu estudo para poder falar para meus filhos. Eu estudo para poder falar. Claro que dentro das devidas proporções. Como eu falo hoje de pornografia para o meu filho de 10 anos, é diferente de como eu falo de pornografia para minha filha de 12 anos. Mas ambos sabem que existe este perigo. Como eu falo para o meu filho sobre as coisas, não é como eu falo para minha filha. Por quê? Porque eles têm uma diferença de idade, uma diferença aqui de sexo. Então é diferente para cada um. Eu vou falar de uma maneira, eu vou dar motivos. Os motivos que eu dou aos 10 anos já não são os motivos que eu dou para minha filha aos 12 anos. Com ela eu já falo um pouco diferente. E daqui a pouco eu vou poder falar com ela mais abertamente ainda sobre outras coisas. A gente vai medindo. Mas a gente explica por que não pode pornografia, por que não pode masturbação. Eu tenho que falar da condição espiritual e eu tenho que falar da condição física. Qual é o mal que a pornografia causa ao corpo? Qual é o mal que causa aqui a mente? Qual é o mal que a pornografia vai causar nos teus relacionamentos no futuro? Tá todo mundo te falando isso, tá todo mundo dizendo que é normal, pois a mãe vai te explicar a verdade, meu filho. Porque a verdade é essa, você vai mostrar pro seu filho a verdade. E debaixo da sua autoridade você não vai deixar acontecer. Chora, esperneia, enlouquece, TikTok, não. Isso também, se não tiver que ter celular também não. Celular pra quê? Celular pra quê? Em que condição? Durante quanto tempo? O celular dos seus filhos tem regra? A partir de qual idade que você deu o celular? E qual é a regra do celular? Não tem regra pro celular. Não tem regra para o horário que assiste televisão. Não tem regra para assistir. Tem que ter regra. Tem que ter hora. Tem que ter supervisão do teu olho. Quem é esse youtuber? O que essa pessoa está falando? O que ele ensina? Qual é a postura dessa pessoa? Que dia que pode? Que horário que pode? Pode. Tudo isso tem que ser discutido. Isso tudo é limite que a gente tem que dar. E tudo isso, a gente está trazendo Jesus para os nossos filhos. Não se iluda.
Se a gente não coloca Jesus no centro, outra coisa será colocada. Outro alguém. As coisas desse mundo serão colocadas. Jesus, ele tem que estar presente na vida dos nossos filhos. E é a gente que tem que buscar. Os nossos filhos não vão ir buscar. Quem tem que buscar é a gente que traz Jesus. TikTok, acesso à rede social. Na verdade, adolescente não tem nem que ter perfil em rede social. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Todas as referências mais difíceis. Gente, como é difícil a gente manter boas referências, né? Como é difícil. Eu tenho uma filha adolescente. Olha, meu filho de 8 anos pede pra eu acordar ele pra assistir a live. E eu falei uma palavra muito feia. Se ele estiver me ouvindo, me perdoa, meu amor, que eu te falo. Eu já tinha rasgou o verbo. Mas assim, ó. Anime, tá? Vou voltar no anime bem rapidamente. Eu sei que eu já tô me passando do horário, que eu já devia ter terminado. E se Deus quiser, talvez a gente... Já foi pra aula, então tá, graças a Deus. Se der tempo nessa semana, a gente pode falar específico sobre isso. Mas olha só, o anime, gente, é impressionante, tá? Anime não é pra criança. Não deixe teu filho, os teus filhos assistirem anime, tá? Não deixe teu filho adolescente assistir anime. O anime, eu ainda não sei qual o mecanismo, de que forma que age. Mas o adoecimento psíquico e espiritual, ele é evidente nos adolescentes que assistem e consumem esse conteúdo de anime, tá? No adoecimento que eu digo assim, ó, depressão, suicídio, desinteresse pela vida, isolamento dos pais. É um vício, se torna um vício e adoece quem assiste. Não permita que seu filho assista anime. Jéssica, eu não sei o que é anime. Pois quando terminar a live, você vai lá no Google, você coloca lá animes. Ou você entra no Netflix, ou você entra no YouTube e coloca anime. Talvez você leve um susto que você vai ver que é coisa que você até compra roupa pro seu filho disso. Seja um conteúdo bem presente. Esteja atenta. Esteja atenta. Gurias, eu não tô falando aqui de coisas pra gente ser... Como é que chama aquela palavra? Fanática. Né? Assim, fanática. Nada pode. Bababá, que coisa horrível. Essa guria louca. Olha, fosse pelos meus filhos até fanática seria, tá? Foi o que eu falei ontem, a gente diz que morre e mata pelos filhos, mas não proíbe de ter um TikTok, tá? Não proíbe. Eu vou dar vida, eu mato pelos meus filhos, só que se o assassino da alma dos nossos filhos está sendo patrocinada por nós mesmos. A gente paga o telefone, a gente paga a internet, a gente paga a energia elétrica para carregar o bicho e tá entrando por ali. E é a gente que tá pagando, a gente patrocina a morte lenta de todos os valores morais dos nossos filhos. A gente precisa acordar, precisa estar atento. Eu falo com ênfase, mas pode parecer fanatismo, mas não é. Não é. São fanáticos e neuróticos e doentes de fanáticos pelo prazer. Quem prega que tudo pode. E estes têm uma condenação eterna pela frente. Infelizmente, eu não quero condenação eterna para os meus filhos. Então eu preciso fazer escolhas que eles não têm condição de fazer ainda. Eu preciso escolher por eles. E eu preciso levar com seriedade essa escolha. É responsabilidade minha. Eu tenho que ter responsabilidade. Daí a gente não pode confiar no discernimento do filho, criatura. Não confia tanto no discernimento do filho. Tem coisa que a gente é obrigada a proibir mesmo. E eles não vão perder nada. É melhor que eles percam esse conteúdo podre do que eles perderem a alma. Mas o meu filho, as pessoas não... Gente... Para com essa bobagem, para de se preocupar com os outros. Olha pro teu filho. Traz Jesus pra vida do teu filho. Entra no quarto do teu filho. Leva Jesus lá pra dentro. Reza lá dentro. Apresenta pro Senhor. Apresenta o filho que tá doente. Senhor, meu filho tá doente. Senhor, meu filho tá aqui. Se o teu filho já é maior, você não tem condição de fazer mais nada disso de atitude. Reza. Reza porque tem jeito. A tua oração ela é poderosa. O teu choro tem valor de oração diante do Senhor. E Jesus tem o poder para ressuscitar os nossos filhos de volta para a vida, de corrigir a rota da flecha,
O Senhor Deus, Ele é todo poderoso. A nossa oração, ela é poderosa. O nosso jejum para mudar o destino dos nossos filhos. Amém, minhas lindas? Tanta coisa para falar, né? E eu bem atrasado. Deus seja louvado por tudo, em tudo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos rezar nossa consagração a São Miguel, tá? E eu vou ver se ao longo dessa semana, de repente, eu trago alguma coisa mais pontual, mais formativa a respeito de algum desses assuntos, tá? Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou, ofereço, e ponho-me a mim própria, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Louvado seja o nome do nosso Senhor mais uma vez. De hoje, então, louvor na hora da dificuldade, da tribulação. Trazer Jesus para dentro da nossa casa. A nossa oração pode mudar o destino dos nossos filhos e que a gente não tenha medo de executar. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês e até amanhã às 7.